Graça e paz, amém? Boa noite. Estamos aqui. Como Deus é maravilhoso, né? E desde o início aqui, nós já podemos afirmar, Ele está neste lugar, amém? E estamos aqui justamente por Ele. E orando ao Senhor, para estarmos aqui reunidos nesta noite, muitas coisas vêm na nossa mente e a gente precisa, é que eu e a tecnologia não nos damos muito bem, mas eu consegui vencer, liguei o negocinho. E a gente precisa estar muito atento ao que Deus quer falar conosco. E parando para pensar e orar, falar sobre a vida, né? Falar de vida é algo muito grande. Mas a gente começa a ter certos filtros para quando o assunto que a gente quer abordar é muito grande. E falar de vida, sem falar de uma vida vivida em Cristo e com Cristo, é falar de uma vida findada a viver uma tragédia. Porque viver sem Cristo, o final é horrível. A Bíblia nos conta isso. Então a gente já conseguiu filtrar uma boa parte disso, não é verdade? Porque nós vamos falar a respeito de viver a vida em Cristo e com Cristo. Estamos aqui porque nós decidimos viver a nossa vida em Cristo. E queremos caminhar essa vida em Cristo com Cristo. Mas eu já não estou em Cristo? Eu estou, mas é aquela famosa diferença de fazer para Deus e fazer com Deus. Viver em Cristo e caminhar com Cristo. São etapas que nós precisamos alcançar. E desde que o homem foi criado, Deus nos criou com um destino e com um propósito. Cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E você crê que Deus, ao te formar, Ele sonhou com você? Você crê que a sua existência não é um acaso? Não foi a união de duas pessoas que, você nasceu. Sim, foi a união de duas pessoas, mas você veio porque Deus tinha um propósito com a sua existência. Há um propósito em cada um de nós. E esse propósito, Deus nos deu ao sermos gerados por Ele. E desde que o mundo é mundo, desde que homem é homem, Deus nos deu algo. Deus nos deu o direito de escolher. E isso ninguém pode nos tirar, porque Deus nos deu. E o homem, quando foi criado, Deus deu a ele o direito de escolher, obedecer ou desobedecer. E a gente sabe que a história diz que o homem desobedeceu. Direito de escolha. Nós temos o direito de escolha. Em Gênesis 2, versículo 7, Deus disse a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente o dia que você comer dela, você morrerá. Nós temos, e esse direito de escolha perpetua e vai continuar existindo até a nossa existência. Nós acordamos já com o direito de escolha. Escolher o sapato, escolher se eu tomo café, se eu tomo leite. A gente é o dia inteiro efetuando escolhas, sim ou não? Coitados de nós que somos mais inseguros nas escolhas, a gente às vezes fica patinando meio período do dia só para escolher uma coisa. Quem aqui já fez isso na vida? Né? Faço, não faço, vou, não vou, coloco, não coloco. E a gente
perde meia hora do dia só para tomar uma escolha. E Deus, em Deuteronômio 30, 19, Ele diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a dica da escolha. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos possam viver. Deus sempre nos proporcionará bênçãos quando a nossa escolha for compatível com aquilo que Ele tem para nós. Amém? Uma introdução do que a gente quer falar aqui, porque existem momentos na nossa vida em que a gente não sabe por que a gente está vivendo tantas coisas. Mas nós precisamos entender que as nossas escolhas geram consequências nas nossas vidas. E muitos momentos em que nós estamos vivendo hoje são frutos de escolhas que tomamos lá atrás. Às vezes, na inocência, achando que o que escolhemos foi o melhor. Mas uma escolha errada, uma escolha sem oração, uma escolha sem um direcionamento do céu, certamente pode nos levar a viver consequências desastrosas. E o que fazer nesses momentos difíceis? Agora nós vamos pensar nisso juntos. O que fazer quando as coisas se tornam difíceis? Talvez a dificuldade ela esteja ligada a uma escolha errada. E como Adão, nós somos tendenciosos a colocar a responsabilidade das nossas más escolhas em terceiros. Adão disse: mas foi a mulher que você me deu. E Eva disse: não, mas foi a serpente. E assim a gente fala: mas eu não tive oportunidade, foi o meu pai, foi minha criação, é a minha posição social. E a gente vai se munindo de desculpas para tentar driblar o momento difícil a qual nós estamos vivendo. Mas existe um homem na Bíblia, um homem a qual eu amo ler sobre ele, o que ele escreveu. Davi, para mim, é um homem que eu quero conhecer quando eu chegar no céu. Acho que eu e 500 mil de pessoas. Enfim, quero conhecer todo mundo, é óbvio. Mas eu quero ver Davi assim. Olha, que coração de adorador. Davi, quando se apresentou a Saul, quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Davi, antes de ser rei, ele primeiro se apresentou a Saul, no momento em que toda a nação passava por um momento de dificuldade. Escolhas erradas de um governante, escolhas erradas da população, enfim, N situações que levaram o povo de Israel a estar sendo massacrado pelo exército filisteu, mais particularmente dizendo por um homem filisteu. Davi, capítulo 17, versículo 31 a 37, eu vou ler. Versículo 31 diz: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração
abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Primeira atitude que a gente precisa ter em tempos de dificuldades é sair do conformismo. Davi, se a gente pegar o texto desde o início, foi lá levar um lanche para os seus irmãos e ele viu aquele tumulto que estava acontecendo. Ele falou: mas o que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo apavorado? E ele soube que havia um gigante que estava intimidando o exército de Israel. E ele falou: eu vou lutar. E a vontade dele lutar chegou a Saul. Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos transformar-se pela renovação da nossa mente. Eu não sei quais têm sido os seus momentos de dificuldade, como você chegou aqui hoje, mas o Espírito Santo de Deus quer nos levantar de uma maneira tão sobrenatural, que você precisa se levantar e dizer: há um Deus poderoso a qual eu pertenço. Não há mais tempo para se conformar. Existe uma passagem que me chama muita atenção, quando as pragas estavam no Egito e as rãs invadiram o palácio. E Faraó, desesperado com aquelas rãs, disse: chame Moisés aqui, porque eu não aguento mais essas rãs. E Moisés foi e falou para Faraó: você quer, Faraó? Eu oro, eu peço ao Senhor, e essas rãs elas param agora, elas somem. Deixa o povo sair para adorar o Senhor. Faraó olhou bem para Moisés e disse: não, amanhã você volta aqui. Ele estava inquieto com as rãs, mas conformado de ficar mais uma noite com aquelas rãs. Existem situações que Deus só está esperando uma decisão, um levantar-se, uma oração, uma declaração, e tudo vai mudar. Eu disse: tudo vai mudar. Você crê nisso nesta noite? Tudo na sua vida vai mudar. Na sua casa, na sua família. Não se conforme. Existe um Deus no céu e um Deus aqui habitando entre nós e em nós, porque nós vivemos a nossa vida em Cristo e com Cristo. Não há dificuldades, não há impossíveis para o nosso Deus. Segunda coisa que nós precisamos ter em tempo de dificuldade: não carregar peso. Não dá para carregar peso. Continuando a leitura aí de 1 Samuel 17, versículo 38 e 39, diz assim: então Saul vestiu Davi com sua própria túnica,
colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. E Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Existem pesos que nos são colocados. O que é peso? Peso é tudo aquilo que vem sobre nós, que nos impede de sermos o que Deus quer que nós sejamos. Talvez você se cobre demais. Talvez você tenha expectativas demais. Talvez você tenha frustrações demais no seu coração. Isso são pesos que vão te impedindo de você conquistar e de fluir naquilo que Deus te chamou para você ser. Talvez você se compare demais. Talvez você espere demais dos outros. Cobranças sobre você, impostas e ao mesmo tempo que você realmente faz. Jesus diz lá em Mateus 11 que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. O Senhor não nos cobra com severidade, porque o Senhor nos ama. E eu estava aqui adorando a Deus agora, e existe uma arma poderosa. Veio para o meu coração com tanta clareza. Não existe nada mais poderoso no universo. Você não vai conhecer nada mais poderoso do que o amor de Deus. Não existe. Nada é mais poderoso que o amor de Deus. Nada detém o amor de Deus. Nada para o amor de Deus. Nada altera o amor de Deus. Nada muda o amor de Deus. Nada se compara ao amor de Deus. O próprio Deus diz: o meu jugo é suave. Filho, eu não te ponho peso, eu não te coloco carga. O meu fardo é leve. Venha a mim, os cansados, os aflitos, os oprimidos. Não carregue peso. Davi entendeu. E ele largou aquela armadura. Terceiro ponto que nós precisamos ter. Qual é o primeiro? O primeiro é sair do conformismo. O segundo, não carregue peso. Terceiro, mova-se debaixo da unção de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí nesta noite? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17. Vamos juntos fazer essa leitura. Não importa que fique uma salada mista, porque cada Bíblia é de uma linguagem, mas essa leitura você tem que fazê-la debaixo da unção de Deus. Aleluia. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40 em diante. Que diz assim, vamos fazer junto do 40 ao 50. Vamos então ler aqui no telão. Vamos lá? Em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz ruivo
e de boa aparência. Ele disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Aleluia. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. 50. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Aleluia! Você pode dar um brado aí? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O que eu acho lindo é que Davi correu, ele jogou essa pedra correndo. Ele não estava parado. Ele não estava como aqueles atiradores de elite ali, paradinhos, sem se mexer, só vendo, né? Medindo o alvo. Ele estava correndo. Ele foi enfrentar de frente. O que tinha no coração desse homem? O que movia o coração desse homem? Qual certeza ele tinha? Davi conhecia o seu Deus. Davi conhecia a quem ele pertencia. Davi usou o seu talento debaixo da unção de Deus. O que é a unção de Deus? A unção de Deus é a manifestação do Espírito Santo em nós, que nos leva, que nos capacita a usar os nossos talentos. A unção de Deus é o que nós necessitamos para executar as obras de Jesus aqui nesta terra. O que nos difere dos demais é a unção de Deus. Davi era ungido do Senhor. Nós, igreja, somos ungidos do Senhor. A unção de Deus é para a igreja. Aonde ela se manifesta? É na igreja. É na adoração. É na rendição. É os momentos a sós com Ele, que nós vamos recebendo da unção que vai descendo.
Fala para o teu irmão que está do seu lado. Você precisa da unção de Deus. É ela que faz toda a diferença. Talentos todos nós temos. O que diferencia um talento do outro? A unção de Deus. Deus te deu talentos? Glória a Deus. Busque a unção de Deus para usá-lo. É a unção que quebra o jugo. É a unção que liga céu e terra. É a unção de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer hoje. Mas eu estou em concordância com a oração da Maitê. Eu quero a glória de Deus. Porque a glória de Deus é a manifestação da unção dEle. Eu quero. Por que não hoje? Por que não aqui? Por que não agora? Ele pode. Porque a unção é dEle. Ele derrama e manifesta onde Ele quiser, porque Ele é Senhor. Não são para perfeitos. A unção de Deus não são para perfeitos. Mas são para gente como nós. Necessitados. Quantos necessitados tem aqui nesta noite? Hoje é noite que o Espírito Santo vai se derramar na sua vida. E Ele vai te dar conforme a sua necessidade. O azeite parou de ser derramado nas vasilhas, porque as vasilhas se encerraram. Mas enquanto há espaço, há derramamento do Espírito. Existe uma mulher na Bíblia. Lucas 13 diz que Jesus, num sábado, estava ensinando na sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha ela doente durante 18 anos. E ela era encurvada. E ela não podia se endireitar. Versículo 12 diz, ao vê-la. Repita comigo, ao vê-la. Jesus chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe expôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Talvez você se sinta assim hoje. Você tem carregado tantos pesos que você talvez não consiga se endireitar. Talvez você sinta dentro do seu coração um peso tão grande que você fala, a unção de Deus não está em mim. Há muito tempo eu não sinto a unção de Deus fluindo em mim e através de mim. Talvez você chegou aqui hoje com um peso em seus ombros, com uma responsabilidade, com uma dor. Eu não sei, mas eu sei que Jesus te vê. Jesus te vê. Sabe, naqueles momentos mais difíceis, aonde tudo está sobre nós, e você olha ao redor e você não vê ninguém, Jesus te vê. Quando você não tem mais para onde ir, Jesus te vê. E Jesus te vê hoje.
Jesus vê o fardo que você tem carregado. E Ele diz para você: hoje eu quero te endireitar. Hoje, a unção de Deus, ela quer ser manifestada, derramada sobre você. É necessário Jesus te ver. E o que nós podemos fazer para receber isso? Esse fluir, esse mover, esse derramar. Essa mulher, ela teve 3 atitudes. Primeiro, ela creu. E depois ela entendeu que ela tinha só ela para dar. Ela entendeu que era para viver a vida dela para a glória de Deus e adorou ao Senhor. Talvez você fale: eu não tenho muitas coisas para dar. O que Jesus quer de mim e de você é só eu e você. O que você tem de mais precioso para dar para o Senhor é você mesmo. Deus não está interessado em outra coisa a não ser você. Essa mulher e Davi são 2 adoradores. Porque mesmo encurvada, ela estava lá, aprendendo, adorando. As dificuldades não levaram ela para longe. Davi adorava, escrevendo salmos maravilhosos, cuidando das ovelhas do seu pai nos pastos. O segredo é aonde está sendo depositado o seu coração. Adorar a Deus, como João, lá no Evangelho de João, quando Jesus fala com a mulher samaritana: em verdade vos digo, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Davi, um adorador. Essa mulher, uma adoradora. Aonde você está depositando o seu coração? Como tem sido a sua adoração? Cantamos, mas a adoração não se limita a cantar. A adoração não se limita a tocar. A adoração é desde o nascer do sol até a noite. É ter um coração que anele por Deus. É dizer: Jesus, como tu és lindo. Jesus, como tu és belo. Jesus, muito obrigado. É reconhecer Jesus em tudo. É ver Ele em todas as coisas. É você saber que bondade e misericórdia está com você. Que você anda na rua e de um lado está a bondade, do outro lado está a misericórdia. Quando você entra no ônibus, bondade e misericórdia sentam ao seu lado. É você ver Deus nos pequenos detalhes e adorá-lo. Jesus, como tu és bom. Jesus, como tu és lindo. Ah, você pode fazer isso agora. Você pode abrir os seus lábios e dizer: Jesus, como tu és lindo. Você pode dizer: Jesus, como eu te amo. Jesus, o que seria de mim sem você? Comece a provocar o céu nesta noite, aí onde você está. Comece a declarar adoração ao Rei dos Reis. Aquele que foi capaz de ir à cruz. Aquele que foi capaz de tomar as suas dores, as suas enfermidades. Aquele que venceu a sua morte.
Comece a adorar. Jesus, o que seria de mim sem você? Jesus, aonde eu estaria se não fosse você? Jesus, como tu és maravilhoso, como tu és digno da minha vida. Tudo que eu tenho para te dar sou eu, Jesus. Jesus, eu me entrego a ti. Toma a minha vida, toma os meus pensamentos, toma quem eu sou. Tudo que eu tenho sou eu, Jesus. Sou eu, Espírito Santo. Sou eu, Espírito Santo. Você é capaz de dar a sua vida? Quando cantamos, atingimos regiões celestiais. Quando adoramos, entramos em concordância com o céu. Nos unimos a anjos. Porque no céu há adoração. Adoração são para aqueles que são espirituais, porque Jesus continuando e disse, Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. Se aqui você não consegue exercer essa adoração, misericórdia. No céu nós só vamos fazer isso. Não vai ter pregação. Não vai ter oração para enfermos, porque lá não haverá dor e nem enfermidade. Não vai ter libertação, porque lá só os redimidos, os salvos, os justificados, os regenerados, os purificados, os santos estarão lá. Fazendo o quê? Adorando. Adorando. Jesus te vê. Jesus te vê quando a adoração travou nos seus lábios. Jesus te vê quando o coração diz uma coisa e a boca outra. Jesus te vê. Mas nesta noite, o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo quer te levar a ter a revelação desse poder chamado amor de Deus. O amor de Deus é sobre a sua vida. Ele muda a nossa história. É Ele que nos capacita. Ele nos chama pelo nome. Ele conhece os nossos temores. Ele é pastor fiel. Ele é a resplandecente estrela da manhã, que ilumina a nossa noite escura. Ele é a resposta. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é o pão. Ele é o alimento. Ele é a água que sacia. Ele é a fome que produz sede por justiça. Ele é o bom juiz. Ele é o Pai protetor. Ele é aquele que te ama. E hoje, Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer que você receba unção fresca. Há unção fresca para você.
Sabe quando a unção é derramada? A unção é derramada quando você entra em rendição a esse amor. Aos 18 anos, aquela mulher havia estado enferma. Talvez tendo por conformada que a vida dela seria assim até o fim. Mas o de repente de Deus aconteceu na vida dela. E eu espero um de repente de Deus. Quantos aqui estão comigo nesta noite?